E voltamos com o programa Pauta Especial e a gente continua conversando com a geóloga Roxana de Andrade sobre a geografia e demografia de Alagoas. Professora, a gente observa muito quem vai ali para o norte do estado, mas não pelo litoral, mas por dentro, é uma exploração de rocha, a rocha bruta para calçamento, né, construção. Granito, em várias localidades ali. Se fosse uma pedra mais valorizada, estaríamos muito bem na fita, né? Porque no caso dessas rochas ornamentais, o que vale é o visual, né? Quando ela não tem um visual, depois de polida, aquele visual que leve a você ter um valor econômico, né? Para utilizar aonde? Piso de shopping, aeroportos e outras localidades, ela é utilizada, como ela tem uma boa resistência e qualidade, ela é utilizada como um paralelepípedo, né? Mas todo esse processo é acompanhado pelo DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, que a gente tem aqui um escritório em Alagoas, e o IMA, né? Também o IMA acompanha todo esse processo exploratório. Tem que ser trabalhado a parte ambiental. No primeiro bloco a gente falava de transgressão natural e a transgressão do homem também, depois a gente fala sobre isso. Por exemplo, nós temos a faixa litorânea, nós temos as lagunas, nós temos então os mangues, né? que é uma região que, se não tivesse sua importância, não estaria no lugar. Nós estamos ocupando esses mangues com grandes loteamentos, ocupando o litoral com grandes loteamentos, ocupando o litoral na densidade demográfica da capital e assim por diante. E isso está trazendo poluição para os rios, consequência, né? Qual é a consequência disso que a gente já está vendo hoje e que a gente pode ver amanhã? Esse não é um processo só alagoano, né? É um processo brasileiro e mundial. Nós temos, no caso do manguezal, existe a lei de proteção que você não pode ocupar aquelas áreas, né? São áreas, e o IMA vem autuando, vem fazendo o trabalho. Agora, cabe a gente também, como população, ajudar nesse processo, não é? Cada vez mais, né, vamos divulgar para a população, isso ser trabalhado, vem sendo trabalhado nas escolas, a parte de educação ambiental, vem sendo melhorado, vamos dizer, esse processo de conscientização, mas não vai na velocidade que a gente sempre quer, né? Com relação ao litoral, os manguezais são berçários de diversas espécies. Os biólogos, né, têm essa capacidade melhor de falar do que a gente, a gente apenas trabalha com a geologia dando o aporte nessa parte de manguezal, mas os biólogos são mais apropriados para trabalhar a parte dos manguezais, que é um ambiente misto. Ele fica ali entre a maré alta e a maré baixa. Ele tem suas características, ele tem sua zonação da biota ali e da vegetação dentro desse ambiente, né? Que deve ser preservado. O IMA tem um setor de gerenciamento costeiro que vem trabalhando há muito tempo, né? Dentro desse processo litorâneo do estado de Alagoas, mas a gente sabe que a ocupação urbana e nossos municípios, não só nossos municípios costeiros, a gente vem principalmente a partir da década de 90 intensificando esse processo de urbanização. Você veja que a nossa maioria das capitais brasileiras são capitais na zona costeira. Se eu tenho essa capital sem estruturação, aonde é que eu vou depositar os resíduos sólidos? Aonde é que eu vou buscar água para abastecimento, não é? Aonde é que eu vou buscar areia para construção civil? Tudo isso tem que ser pleiteado, não é? E pontuado para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e essa população se estabeleça com maior consciência. Sempre no pensamento da consciência, mas também no uso responsável do solo, porque é assim que se distribui, né? Por exemplo, uma área mais densa, populacionalmente falando, uma área de exploração pecuária, uma área de exploração de minério, uma área de exploração de indústria, outra de
preservação até para futuro bioma, né? E como o sertão, por exemplo, semiárido, que é muito pequeno, fomos agraciados por Deus até nisso. O semiárido é muito pequeno. E diversidade climática e favorece uma economia que a gente tem explorado bastante, que é o turismo. Muito. Alagoas me parece um retrato fiel de uma diversidade e de uma vocação assim para a economia distribuída assim de forma eclética, né? Belíssimo. Com a presença do turismo, né? Belíssimo. A gente tem aquela Foz do São Francisco, são 22 quilômetros de dunas, desde o Pontal do Peba até a própria Foz, que modifica de maré para maré, né? Dependendo dos ventos, das ondas. Belíssimo aquele passeio que sai de Piaçabuçu até a Foz de São Francisco. Nós temos a parte do litoral norte, não é? Como Aragogi, Japaratinga, São Miguel dos Milagres agora, né? Que a gente, como Estado, não é? devemos olhar com maior intensidade para aquele momento de São Miguel, porque ainda é um setor costeiro que está pouco ocupado, está pouco urbanizado. Ainda há tempo de você estruturar aquele setor para que a gente possa viver desse turismo. Por quê? O que a gente quer de turismo costeiro no estado de Alagoas? Queremos o capital natural. O que é o capital natural? As áreas preservadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ver como é que esse homem vai ocupar essa área. O que é mais difícil é a gente entrar nesse meio termo, ocupar, ordenando de uma maneira que não vai impactar tanto, né? E isso se deve principalmente ao planejamento, né, à responsabilidade, à coparticipação da população. Porque se não somos daqui, estamos aqui. Se somos daqui, estamos aqui também. E se não estamos agindo com responsabilidade, estamos transferindo a responsabilidade para quem vai sentir no futuro, que são nossos filhos e netos, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho de apropriar essa população para o meio. No caso, aquele meio ambiente. Ou no litoral, ou no agreste, a gente... Não é? No agreste, agora você tem aqueles projetos de recuperação de nascentes. A SEMAR, Secretaria de Meio Ambiente do Estado, vem fazendo isso, né? Num processo que veio desencadeado desde 2010, né? Na época era o secretário Alex Gama, agora é o secretário mais recente, que é o secretário do Meio Ambiente, o Alexandre Ares, né? Que vem fazendo esse trabalho, dando continuidade. Isso é muito importante, porque você vem a recuperar aquelas áreas daquelas nascentes que você tem, vamos pensar assim, quase morta, né? Recuperando essa nascente, você tem água para a população, água para o gado, água para a irrigação. Isso interfere até na economia, né? E outra coisa importante que a gente tem que pensar, né? Na fixação do homem à terra, né? Porque você evita o processo de migração desse homem para as grandes cidades. Por quê? Porque senão você vai ter desencadeado cada vez mais esse processo de favelização que a gente vê, né? De ocupação das encostas. Então, quando você tem uma grande precipitação, lá vem o problema, né, das encostas nas grandes cidades, como é o caso de Maceió. Quando você tem uma precipitação intensa, como a gente teve agora em maio, né, maio, junho, um inverno mais rigoroso, a gente tem esse processo desencadeado devido a essa ocupação desordenada. E nesse sentido, requer também uma integração com os outros estados, principalmente do norte. Os rios vão descendo, passam por Alagoas, né? A cheia de 2010 foi a consequência disso. As precipitações lá em cima também têm influência aqui, mas principalmente esse ano a gente sentiu muito aqui na capital. Mas como a senhora falou, a ocupação desordenada. A gente vê ali no Dique Estrada as pessoas fazendo aterramento diariamente, né? Aterrando o solo. Ali é uma área de mangue, né? E para onde vai a água? Né? Fica complicado. E não é só o aterro, é também jogar o lixo, o resíduo sólido nos locais indevidos, né? Quando você tem uma grande precipitação, uma chuva intensa no período curto, você vê toda essa drenagem urbana
carreando quem? Garrafa PET, não é isso? Papéis e assim sucessivamente. Isso é prejudicial ao meio ambiente e à própria população que não tem consciência disso. Vai para a praia, senta numa areia. A areia está contaminada, não é? Não é só a água, aquela mancha escura que chega na praia, não é? A areia também fica contaminada, onde você pisa, onde sua criança brinca, né? E se a gente tem 517 anos de país e se Alagoas, como emancipação, tem 200 anos, já está mais do que na hora da gente ter mais consciência, porque estamos ocupando o solo, não vamos deixar de ocupar. Né? O solo não vai ser modificado a não ser com o passar do tempo, milhões de anos. Né? As rochas vão se transformar em solo e assim por diante. Enfim, mas precisamos agir com responsabilidade, né, professora? E a educação, Miguel, o que é complicado um pouco, porque a educação, você não tem a resposta de uma hora para outra, não é isso? Você tem que ter uma continuidade e um caminhar para que você tenha a resposta, né? Essa geração pequenininha que está aí, né, nossos netos, né, já vem melhor, ela já vem com outra visão, né, de impactar menos, né, esse espaço ocupado. O interessante é que o livro anterior mostra uma situação, mas na geografia, na geologia, é a mesma coisa. Talvez um dia a gente descubra que aquela área ocupada, como a gente tem descoberto, por exemplo, através do fogo, né? Combustão espontânea, que estamos ocupando um cemitério, um ex-lixão. E eu acho que a gente não tem mais tempo para isso. Né? A gente precisa anotar tudo isso para que tenhamos um futuro melhor. Melhor. Pontuar, não é? Os institutos, no caso aqui o Instituto do Meio Ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, as municipais também, a gente tem isso no Estado, mas agora mais recentemente vem sendo criadas secretarias de meio ambiente, Marechal Deodoro, Delmiro Gouveia, Arapiraca, já estão. Nós temos 102 municípios e ainda temos poucas secretarias. À medida que isso vai sendo pontuado dentro do Estado, eu acho que o processo vai se intensificando e melhorando, né? Vai mitigando esse Conversamos com a Roxana de Andrade, ela é geóloga e professora da UFAL. Muito obrigado pela entrevista. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.